Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao segundo episódio do Possibilita Cast, no caso, a terceira temporada. Eu sou Rainei Duarte e tenho o prazer de ter conversas inspiradoras com os ex-participantes e ex-participantes do Possibilita. Hoje o tema é ativismo LGBTQIA+, na Amazônia, vivências e histórias. E para falar sobre esse tema que a gente gosta tanto, nós temos duas pessoas, na verdade 3 pessoas maravilhosas, porque uma tá online. Para quem não sabe, o Possibilita Cast ele é resultado do programa Possibilita Escola de Impacto. Ou seja, todas as pessoas que passarem por aqui durante as 3 temporadas fizeram parte desse lindo projeto. Mas nada melhor do que elas se apresentarem. Quem são vocês na fila da jornada de impacto? Oi, gente. Eu me chamo Andira, sou Andira Angeli. Eu tô sentada numa cadeira vermelha, tenho cabelos pretos, cacheados, tenho um corpo longilíneo, magro e é isso, sou uma pessoa parda. Eu sou artista independente aqui de Manaus há 8 anos já, quase 8 anos, vai fazer 8 anos. E trabalho com teatro, com a dança, com circo principalmente. E através desse meu contato com arte, eu conheci também a Casa Amiga, morei na Casa Amiga, sou ex-acolhida desse projeto social, que é muito importante. A Melissa também, a gente morou junto lá. E aí, ao entrar na Casa Amiga, eu conheço mais o movimento social, também conheço a Sotran a partir da Casa Amiga. E começo a me envolver, né? Quando eu saio da Casa Amiga, eu começo a me envolver com o trabalho da casa, então começo a acompanhar como é que é o trabalho das pessoas que movimentam aquele projeto. E atualmente são essas coisas que eu faço, né? Eu trabalho com teatro dentro de uma companhia, junto com a Ateliê 23, dentro do espetáculo Cabaré Chinelo e da Silva. São 2 espetáculos que estão circulando por aí pela cidade. Tô vivendo essa experiência incrível também com a companhia Ateliê 23. E é isso, então faço esse meu movimento com a arte e estou também dentro do movimento social. Também sou parte do coletivo indígena Miriam Maçã, que é o coletivo de pessoas indígenas LGBTs, que é daqui de Manaus, mas que tem pessoas do Amazonas inteiro. Então, também tem articulação dentro do movimento indígena e dentro do movimento LGBT, né? Fora as articulações com a arte. Bom, eu sou a Melissa Castro, meu sobrenome. E meu cabelo é preto. Eu estou com uma macaquinha cor de vinho e acho que é isso, né? Bom, eu entrei no ativismo, assim, é mais ou menos o recorte de toda travesti. A gente entra no ativismo e militância, eu entrei no ativismo na militância desde meus 19 anos e a gente normalmente entra por pura necessidade, de fato. A gente, de fato, quer se defender de tudo que vem contra a gente. E eu sou escorpiana, eu enfrento. Quem é escorpiano sabe o quanto a gente gosta de enfrentar, o quanto a gente gosta de lutar pelas nossas causas. E, a primeiro momento, eu entrei, conheci uma instituição em Roraima, que na época eu morava em Roraima, e conheci até a Associação de Travestis de lá. E foi lá que eu comecei esse processo de militância, de ativismo social. E a partir daí essas coisas foram abrindo minha mente sobre muitas questões. A gente é acostumado, porque a sociedade nos ensina isso, de que nós temos... E agora querem até empurrar na nossa cabeça que quando a gente fala das nossas dores, a gente está se vitimizando ou a gente está fazendo mimimi. Mas é bom a gente lembrar que isso é só mais uma estratégia do sistema para nos calar e continuar sofrendo as injustiças, as violências na sociedade e ficar calada. E a partir daí o ativismo e a militância foi crescendo dentro de mim, eu fui me apaixonando por tudo isso, eu fui querendo me defender e aí eu vim para Manaus e conheci a Sotran. Também por já ter essa ligação com o ativismo social, eu procurei uma instituição que falasse do meu corpo, das pessoas como eu, e conheci a Sotran. E nesse meio tempo eu casei e por um tempo eu fui morar na Casa Amiga também com a Andira, a Maia, a Violeta, algumas pessoas. As lendas. Isso. Eu acho que foi a melhor época da Casa Amiga. E
E eu tive contatos com outras pessoas, com vivências diferentes, de travestis diferentes. Eu já tinha tido um contato porque eu trabalho na rua, eu sou trabalhadora sexual, e eu já tinha morado em casa de cafetina com outras travestis, mas no caso a gente era mais no trabalho, a gente trabalhava e vinha para casa, vinha trabalhar e vinha para casa. A Casa Amiga a gente conseguia ter mais contato, a gente se sentava, a gente conversava. A gente estava até lembrando de agora, né, Angela, que a gente tinha nossas atividades diárias e quando todo mundo chegava às 6, 7 horas da noite, a gente ia lá para trás, colocava a musiquinha, o nosso louvor, que era Pablo Vittar. Pablo Vittar, Glória Groove, e a gente ia fazer a nossa célula. A célula das travestis. A célula das travestis. E assim, todos esses assuntos que abordam a vida e os corpos das pessoas travestis e transexuais me interessam muito, por ser uma e por estar muito ligada às minhas manas. E ultimamente eu procuro me apropriar mais e me empoderar mais com o tema de prostituição. Porque eu acho que a gente não pode falar do movimento LGBT se não falar de mulheres travestis prostitutas. Porque desde quando começou a luta do movimento LGBT, quem sempre foi pioneira de toda a luta do movimento LGBT foi as travestis prostitutas. Eram elas que estavam na rua levando porrada, eram elas que iam presas por vadiagem, só por estar andando na rua ou estar trabalhando. E a gente não pode esquecer dessa luta dessas pessoas. E agora, direto do Pará, temos também uma outra convidada. Pode se apresentar. Oi, gente. Eu sou a Samara Chitara. Estou vestindo um vestido amarelo. Tenho cabelos cacheados. Uso óculos. Tenho 25 anos. Sou bissexual. Daqui de Belém, Pará. Estou representando a Nacuia. Sou maraqueira. Toco maracas, que é um instrumento de carimbó da cultura aqui do Pará. Dentro do ativismo, eu trabalho com a mobilização e com a produção cultural, né? A Nacuia, ela é formada por pessoas LGBTs 100%. Então, o nosso ativismo, ele vem muito atrelado a também narrativas e vivências da população LGBT, né? De nós, enquanto ativistas, né, enquanto mobilizadores, enquanto comunicadores locais. Eu faço parte de uma rede de atuação, né, que busca, a partir da comunicação e da cultura popular, transformar, né, impactar socialmente. Então, eu fico muito feliz de estar aqui, junto com outras manas que também atuam com as pautas socioambientais e LGBTs também, né? Eu acho que falar sobre as nossas vivências, falar sobre a nossa atuação é também falar sobre identidade, sobre cultura, né? Então, eu fico muito feliz de estar aqui e é isso. É uma honra receber todas vocês aqui. Eu estou me sentindo em casa, né? Nossa comunidade, a gente já se conhece, com a Andira tem uma relação mais próxima, mas eu também acompanho o seu trabalho, que é maravilhoso. E por que estamos aqui? Esse tema é muito precioso para nós, é a luta pelos nossos direitos, é pela luta da nossa comunidade. Eu, esqueci de me descrever, sou um homem negro, cis, gay, e estou vestido com uma blusa vinho com detalhes em preto. Sei dos meus privilégios também, então é preciso ter, e é sempre boa essa troca, né? E principalmente de ser muito grato por quem realmente sempre está na frente da luta pelos nossos direitos. E já entrando mais no nosso tema, daqui a pouco a gente vai falar de muita coisa boa, porque tem muita luta e tem muita conquista também, e vai avançar. Mas eu vou trazer um dado agora que infelizmente não é feliz, né? É um dado de 2020 do Observatório de Mortes Violentas de Pessoas LGBTQIA+.
LGBTQIAP+, né? Em 2020, a nossa cidade, onde a gente está gravando esse podcast aqui, Manaus, ficou em 4ª posição de pessoas que mais foram mortas, né? E era um crime devido a preconceito. Então, é por isso que a gente, nas nossas diversas frentes, estamos aqui, estamos trabalhando para que situações como essas não voltem a se repetir. Em paralelo a esse dado alarmante, esse dado triste, que é porque a gente luta para que isso não aconteça, mas também não era para estar acontecendo, então é uma mistura de luta e revolta ao mesmo tempo, que existem, verdade, que existem iniciativas, né? Como programa, iniciativa em que nós estamos envolvidos. E eu queria trazer esse outro lado, né? Que sejam, para a gente falar, esses dados como esse, mas também dados de que está havendo uma resistência a isso que nos é imposto. Então, agora chegou a hora de a gente falar das organizações em que a gente está envolvida. A gente vai adiantar falando com a Melissa, saber como é que está essa luta, o que está sendo feito aqui em Manaus, através das suas frentes de trabalho, saber um resumo aí do que está acontecendo. Uhum. Pois é. A Sotran, ela faz, de fato, este trabalho. As associações, em geral, que focam nesse público LGBT, o intuito é fazer esse trabalho de reparação histórica, né? E a Sotran vem a partir daí. Os trabalhos que a gente faz é justamente com as travestis transexuais, pensando nas necessidades de todas nós. A gente agora está com um projeto de... Agora não, a gente já tem esse projeto há um tempo, que é o Sereias da Noite, que a gente vai distribuir panfleto com informativos sobre STs, sobre segurança na rua e distribuir preservativo para as meninas que estão na rua, entendendo toda a ineficiência que o Estado tem com a população de travestis, prostitutas que estão na rua, entendendo que o Estado, de fato, apaga essas pessoas da sociedade e, entendendo desta forma, a gente acaba tendo que jogar essas responsabilidades que não é do movimento, não deveria ser do movimento social, deveria ser do Estado, mas que acaba ficando a cargo dos movimentos sociais. E aí a gente tem esse projeto já tem algum tempo, a gente se organiza ou na primeira ou na segunda sexta-feira do mês, que foi um dia que a gente, conversando com as meninas e entre nós mesmas, de pessoas que trabalham na rua, seria o dia mais estratégico para encontrá-las na rua, às 11 horas da noite, que é o horário que estão todas na rua, e que a gente pudesse atender a maior parte das meninas possíveis. E aí a gente também tem um trabalho de... tem gente que criminaliza tanto essa palavra, mas dependendo de qual comunidade a gente está atendendo, ela é extremamente necessária. A gente também trabalha com política assistencialista. E vendo a realidade das travestis, a gente vê o quanto isso é necessário para a nossa comunidade. Porque a gente que anda na rua, nos pontos de prostituição com as meninas, a gente encontra as meninas em situações precários de fato. E se não tiver o primeiro apoio, a gente não consegue nem ter contato com essa menina às vezes. E às vezes falar, por exemplo, de política assistencialista para algumas pessoas, eles de novo criam aquele argumento de que pode ser um círculo vicioso, mas a gente precisa atender de alguma forma. A gente não pode deixar as pessoas ao léu, como o Estado deixa, né? E aí a Sotran faz esse trabalho. Aí a gente recebe também, e aí a gente age também, às vezes, como uma delegacia, porque às vezes a gente recebe situações de meninas que, por exemplo, não tiveram o nome respeitado numa escola, ou não foram violentadas num posto de saúde, e a gente acaba tomando as devidas providências, né? A gente tem serviço jurídico dentro da instituição, tem uma advogada que trabalha com a gente, agora a gente tem uma trans também que vai fazer a prova da OAB e vai passar.
E ela vai trabalhar também, vai estar dentro da Sotran trabalhando com a gente. Ela já está dentro da Sotran trabalhando com a gente, a Catrina. E agora o nosso foco, de fato, é assim. Por muito tempo a gente pensou numa candidatura trans dentro do Amazonas. E eu de verdade acho que já passou da hora. Pensando em tudo que eu já falei sobre o pioneirismo das mulheres trans e travestis em todo o movimento LGBT, a gente está pensando, de fato, de ter uma representatividade. A gente precisa de representatividade dentro do Legislativo, da Câmara Municipal. A gente precisa de gente que fale da gente, porque a gente não pode mais deixar essa responsabilidade em cima de gente que diz que está do nosso lado, mas de fato não está, não é nossa aliada. Porque gente que está na parada LGBT e depois vai votar contra nossas pautas não é nossa aliada. E a gente não pode mais fazer isso. A gente, de verdade, está pensando de ter uma representatividade dentro da Câmara Municipal. É isso. E você tocou num assunto bem importante, né? Com quem a gente está trabalhando e onde a gente está trabalhando. Sempre tem que ter esse olhar, né, no público de quem é atendido. A gente que já está envolvido no movimento social, é muito comum isso que você falou, tipo, de assistencialismo. Eu sempre falo para quem vem com esse argumento uma coisa que eu ouvi de uma pessoa que eu admiro muito. Inclusive, ela vai estar aqui no podcast em breve com a gente. Quem tem fome não espera. Não espera. Então, se a gente for esperar viver num paraíso de igualdade, um paraíso diverso, não vamos ter esse mundo ideal ainda em vida, né? Então a gente tem que fazer o que precisa ser feito rápido, na hora, e lutar assim, por direitos, como é o seu próximo passo. Aí precisamos ter uma candidatura trans, é bem importante. Assim como tem que ver o público, tem que ver a região também. O movimento trans, ele é diferente do movimento trans do Sudeste, do Nordeste. Cada região tem essa sua peculiaridade. E a gente está trabalhando hoje especialmente a Amazônia. Né? E eu direciono agora a pergunta para a Andira: como é ser uma pessoa LGBTQIAP+, uma mulher trans na Amazônia? Porque a gente sabe que tem uma questão cultural bem forte da nossa região e até dificuldades geográficas também que a nossa região impõe pra gente. Como é que é ser uma mulher trans na Amazônia e como é que você se viu ativista, se percebeu? São histórias muito parecidas, mas como é que se dá para as pessoas entenderem melhor? Eu escrevi uma coisa sobre isso. Vou ler o que eu escrevia. Eu gosto de pensar que ser uma travesti em retomada na Amazônia é imenso como o Rio Negro e os Solimões e o encontro das águas. Penso a gente como raízes fortes como angelins. Nós nos adaptamos, seja nas comunidades e periferias ou nos grandes centros urbanos. Eu escrevi isso porque eu sinto que realmente tem muitas dificuldades o nosso estado. O norte, ele é muito esquecido, né, por muitas políticas públicas, como a Melissa falou. Dentro da minha profissão também como artista, é um lugar que tem as suas dificuldades, né? Porque nós não somos isoladas, nós fomos isoladas, né, pelos outros eixos, assim. Mas eu sinto que a gente se adapta muito, a gente é muito forte aqui, né? É igual a Melissa falou, a gente vai tomando o nosso espaço, entende? Eu sinto que as nossas vivências aqui, elas nos treinam pra gente se adaptar a muitas circunstâncias, a muitos cenários, a gente se desdobra de muitas formas, né? Então, eu sinto que tem muita força aqui, né? A nossa ancestralidade fala muito forte por nós, tanto que a gente vê que quem está nos movimentos também se engajando são pessoas do movimento que são pessoas negras, que são travestis, principalmente travestis negras e indígenas que estão aqui, ou pessoas que honram essa ancestralidade de alguma forma também. E tudo se atravessa, né, dentro do nosso contexto aqui na Amazônia. A nossa luta como ativista atravessa as nossas profissões também, porque a gente está no movimento, mas a gente está em 1000 outras frentes, né, amiga? Porque a gente tem que trabalhar, porque a gente tem que sustentar, a gente tem que comer, tem que pagar o aluguel. Então, muitas vezes a gente trabalha no movimento social
com as condições que dá, sem apoio do poder público, sem verba. A maior parte das vezes é sem verba, né, amiga? Que a gente trabalha mesmo. E muitas vezes o nosso ativismo, a gente dá muito mais do que a gente realmente recebe ali, do que o movimento faz, né? Eu trabalho com a Casa Amiga também, que é essa casa de acolhimento, a primeira do Norte. A gente está falando da Amazônia, a gente está falando do Norte aqui. E, mais uma vez, o Norte sendo pioneiro em coisas também, né? E aí, e falando de Manaus, falando de nós aqui de Manaus também, né? E aí, e do Amazonas no todo. Mas eu sinto que isso dá muita força pra gente, né? A gente dá muita força, a gente consegue criar a partir de condições que não são favoráveis pra gente, né? E aí, falando também como artista nesse contexto, eu sinto que a mesma coisa acontece com o cenário artístico aqui na cidade, assim. A gente cria os nossos espaços, a gente cria as nossas comunidades. Tem a comunidade Ballroom aqui também, que se articula, que está criando seu próprio movimento cultural para tentar se sustentar. E tem pessoas daqui da comunidade que estão ocupando outros lugares também pelo Brasil, né? A Mafel é conhecida pelo Brasil, a Simas é conhecida pelo Brasil. A gente se adapta, né? Como eu falei. E aí, além disso, tem pessoas aqui também, pessoas trans, que estão ocupando lugares em conselhos de cultura, por exemplo, como a Dominique Jaci, que ocupou uma cadeira de conselheira pela cadeira do audiovisual, né? É uma pessoa trans que está ali pensando essa vertente, essa linguagem da arte dentro daquele espaço e, através desse espaço, dessa plataforma, conseguindo alcançar outros espaços, outras plataformas. Tem a Mura também, que ela é uma artista independente também, que está ocupando um lugar no conselho, dentro da pasta de saúde e direcionada para a população LGBT, né? Então, é isso, eu sinto que as nossas raízes são muito fortes, os nossos galhos conseguem enxergar muito longe, assim. E a gente cria condições para trabalhar, assim, né? E eu sinto que é lógico que a gente se desdobra muito, né? Dentro dos movimentos, como artista independente também. Muita gente do movimento também é artista, né? Toda travesti é artista, na verdade. Eu falo isso, a gente é artista porque a gente vive nesse mundo, a gente se cria, a gente cria a nossa realidade, entendeu? Mas é isso, eu sinto que a gente... Essa narrativa das dificuldades, eu olho para ela como um lugar pelo outro lugar, assim, não no lugar de, nossa, como nós temos muitas dificuldades, é muito difícil. Realmente, beleza, mas a gente se articula, a gente consegue se articular, a gente consegue se comunicar, a gente consegue acessar outros lugares. Está acontecendo. As travestis estão em outros lugares, as pessoas indígenas estão em outros lugares. O pessoal do movimento indígena também, que eu faço parte também, está ocupando outros lugares. Tinha pessoas do Miriam Maçã que estavam na ATL, por exemplo, que é o acampamento Terra Livre, que acontece em Brasília. Então, é isso. Eu sinto que os nossos movimentos, com um pouco mais de suporte mesmo, com um pouco mais do olhar do poder público para a gente, deles buscarem a ponte até nós, porque a gente sempre está procurando, né, amiga? A gente sempre está lá frescando, enchendo o saco, entendeu? A gente sempre está lá gritando e falando, ei, vocês estão esquecendo da gente. A gente já está falando isso há anos, na verdade, né? As pessoas carregam muitas coisas pelo movimento, assim, porque é isso, a gente sabe que a gente precisa, a gente sabe que a gente vai lutar pela gente, e sempre foi assim mesmo, né? Então, é exatamente como tu falou, até a gente ter alguém lá, a gente vai ter que estar nesse lugar, mas enquanto eles não olharem pra gente também, cansa, né? É cansativo, muitas vezes, mas a gente é uma raiz forte, é isso. E a Melissa tocou num ponto muito importante na fala dela, que foi, pegando aqui o gancho de ocupar espaços, e principalmente nos lugares onde é decidido e legislado, né, que ainda não tem. Gostaria de fazer uma pergunta mais focada sobre leis e sobre defesa dos nossos direitos. Daqui a pouco a gente vai lá para o Pará, mas eu queria ter essa visão dos direitos das pessoas trans. Uhum. Qual a tua sugestão ou política pública que você tem? Cara, isso urge e é urgente para a comunidade trans na nossa cidade, no nosso estado? Sim. A gente tem algumas leis que de fato nos amparam, mas eu acho que o principal
O principal assunto a ser discutido é o quanto o Estado, é sempre o Estado, o quanto o Estado ainda nos invisibiliza. A gente tem, por exemplo, a Maria da Penha, a gente tem, por exemplo, a lei do racismo, que pune a homofobia também. A gente tem leis de nomes sociais, leis não, a gente tem portarias de nomes sociais, a gente tem portarias de uso de banheiro. No entanto, a ineficiência do Estado é tão grande que essas informações não chegam para a massa da população. E a gente continua tendo as mesmas violências que a gente tem desde quando o movimento LGBT começou a ser criado. Desde quando o pessoal começou a falar sobre direitos para pessoas LGBT. GLS, que ainda era GLS. Recorte de geração. Sim, pois é. E aí a gente continua tendo as mesmas pautas, porque, por exemplo, quando a gente vai... Quando uma menina é agredida, ela vai numa delegacia e vai fazer um boletim de ocorrência, a gente continua tendo pessoas despreparadas para qualificar aquele crime como Maria da Penha. E aí fica um número subnotificado. Sim. Eu acho que o fato, assim, claro, que ainda tem muita coisa a ser alcançada. Aliás, tem muita mesmo. A gente está aqui de um lugar que tem que chegar aqui. Mas o que já foi conquistado, a gente precisa que o Estado comece a olhar para isso, porque são números. A gente continua vivendo no país que mais mata pessoas travestis e transexuais no mundo. A gente tem números para isso. A gente não tem por que esperar. Tá vendo o Estado fechar o olho e não falar nada. A gente tem números para isso. A expectativa de vida de uma travesti no Brasil são 35 anos. A gente tem números para isso. O Estado não pode mais fechar o olho, a gente não pode ficar calado esperando, vendo só o Estado com o olho fechado. Entendeu? Então, acho que o principal problema é isso. É a ineficiência, de fato, do Estado com a nossa comunidade. É bem importante. Agora, para a gente conhecer um outro lado de um outro estado da região norte, eu gostaria de falar aí com a Sâmara. E aí, na tua cidade, aí no Pará, como é que tá, Sâmara, a questão dos direitos? Quais são as suas sugestões de políticas públicas? Como é que a tua região tem lidado com isso? A gente quer saber da tua experiência. Para cá, para o Pará, né, as coisas elas são assim, muito como as nossas companheiras estavam falando, né? O Estado ele ainda invisibiliza muito, né? Não só a atuação, mas quanto o acesso aos direitos básicos, né? A educação de qualidade, né? A cultura, o direito à participação social, né? Então a gente ainda vê muitas dificuldades, né? Obstáculos que o poder público cria também, né? E o próprio racismo estrutural, né? Ambiental, né? Também faz com que os direitos para a população LGBT sejam invisibilizados e muitas vezes nem cheguem, né? Principalmente nas periferias, né? Então, aqui em Belém, a gente atua em forma que promovendo políticas públicas, né? Isso que a Melissa trouxe, falando sobre as políticas públicas que a gente promove dentro do nosso território, né? Que deveria ser dever do Estado, mas que o movimento social acaba também promovendo acesso à moradia, à alimentação, né? À educação, que são direitos básicos, né? E aqui em Belém a gente tem atuado muito forte com a pauta climática, né? Sendo a Belém a sede da COP30, né? A gente tem visto muito também quais são os impactos, né, dessa crise climática para a população LGBT, né? Para nós,
como é que nós somos impactados nisso também, né? Porque a gente sabe que as periferias, as populações LGBTs, negras, originárias, elas são as mais impactadas pela crise climática, né? E a falta de acesso às políticas públicas, né, aos direitos fundamentais, eles prejudicam ainda mais, agravam ainda mais esses impactos dentro da comunidade, né? Então, uma forma que a gente tem atuado e movimentado no fortalecimento mesmo territorial, né? A partir da comunicação e a partir da cultura, né? Aqui em Belém, a cultura é muito forte, né? A cultura popular, principalmente, e dentro das pautas LGBTs, dentro das vivências LGBTs, a gente também vê, né, a cultura muito forte, a arte como uma ferramenta de luta, como uma ferramenta de acesso às políticas públicas, né? Então, aqui em Belém, a Anacuia, ela faz parte de uma coalizão, que é a COP das Baixadas, que é uma coalizão de diversos movimentos sociais populares, né, que buscam falar sobre a crise climática a partir da perspectiva das populações periféricas, né, que a gente sabe que é a população LGBT, que é a população negra, que é a população originária, que está ali, né, à margem desse debate, que é super importante, né? Então, uma das formas, né, quando perguntar-te sobre quais seriam, assim, essas soluções, né, essas políticas públicas que poderiam fortalecer os direitos da população LGBT, é justamente o protagonismo LGBT dentro da participação social democrática, né? Porque se a gente não tem uma ocupação de representatividades de mulheres trans, travestis, pessoas trans ocupando cargos políticos, né, ocupando esferas políticas, a gente não tem como saber dessas soluções para a população LGBT, né? Porque elas são decididas por outras pessoas, né? Então, acho que uma das soluções é basicamente voltar-se, né, para a base, para a participação social, escutar mais o que a gente tem já nos movimentos, né, nas atuações, né, escutar mais e buscar dar essa valorização, né, porque a gente não tem fomento, a gente busca a partir de uma resistência, né, de um trabalho em rede, né, porque a gente sabe que a periferia, assim como nós, enquanto LGBTs, né, a gente busca muito a resistência, né, então, porque a gente precisa, né? A gente precisa nos fortalecer, né? Então, acho que o protagonismo e a participação social, ela tem sido uma grande atuação, um foco, assim, para cá, para Belém, e acredito que o norte também, né? Ele tem se fortalecido, as suas raízes, a sua ancestralidade, né? Entendendo que esse é o caminho, né? O futuro é ancestral, né? Obrigado. E esse podcast aqui tá sendo para a gente reivindicar direitos, para que as pessoas conheçam quais são as necessidades. A gente sabe que é reconhecer, a principal é que o Estado reconheça que também somos cidadãs e cidadãos, então essa é a principal, mas é também tempo de celebrar já as conquistas que a gente teve e de reconhecer e celebrar o que já foi feito e as pessoas que vieram antes da gente. Não estava combinado aí no script, mas eu queria, se vocês tivessem aí um nome de cabeça, quem a gente pode celebrar hoje na luta, que veio antes da gente, principalmente se for uma pessoa daqui, não sei, do movimento que vocês lembram, que caramba, essa pessoa fez, eu estou aqui porque essa pessoa lutou por mim lá atrás. Quem é que vem na cabeça de vocês? Nossa, eu tenho duas pessoas que eu cito Pra mim já veio em todas as minhas falas. Tu quer falar primeiro? Vai, amiga. Eu amo a história da Indianara Siqueira. Eu ia falar ela. Amo a história da Indianara Siqueira. Eu acho que vocês já ouviram falar da Indianara, Não, né? nos conte um pouco mais. A Indianara, hoje ela trabalha com as pessoas que estão atrás de moradias no Rio de Janeiro. E aí mas há muito tempo ela está no movimento social, desde dos primórdios do movimento social. E ela foi uma travesti prostituta, ela apanhou na rua, ela foi presa por vadiagem, ela passou por tudo isso.
E ela é o primeiro nome que vem na minha cabeça. Mas tem um outro nome que é uma pessoa mais próxima de mim, a Indianara eu não conheço pessoalmente, mas seria uma honra conhecer pessoalmente. Saiu até um filme, quase um filme assim, da biografia dela agora. Tu assistiu? Eu ainda não assisti. Tá no YouTube. Aí Está no tá. YouTube. Tem uma outra pessoa que ela é uma amiga minha pessoal. Eu conheci ela no ponto quando eu comecei a fazer programa na minha vida. Eu tinha meus 17 anos. E ela que me levou para o movimento social. Ela que na época era presidente da ATE. O nome dela é Rebeca Marinho, ela é lá de Boa Vista, Roraima. A Rebeca, ela passou por inúmeras situações na rua também. A Rebeca já quase morre na casa dela, que ela saiu para fazer programa com um cara e levou lá para o fundo do quintal dela. De manhã a mãe dela encontrou ela desmaiada com a cabeça só sangue no meio lá no fundo do quintal, que o cara tinha acertado uma pedrada nela. A Rebeca passou por inúmeras situações. A Rebeca foi presa na Guiana, passou 1 ano na solitária. A Rebeca tem uma história assim que tu não entende como aquela mulher está viva até hoje. E a Rebeca, por estar à frente de movimento social, porque assim, quando as pessoas veem essas pessoas que estão à frente do movimento social, elas vão atrás porque elas querem saber de números, principalmente quem quer se candidatar. E isso, de alguma forma, faz com que a gente, eu nem digo se corrompa, mas que a gente atenda ao querer do sistema. E a militância e o ativismo social normalmente vem contra o sistema, porque o sistema é contra a gente. E a Rebeca tem uma história de vida que ela pôde ter vários privilégios por estar à frente de movimento social com pessoas do governo, com pessoas da prefeitura, mas ela preferiu estar com as raízes dela, sabe? Uhum. A Rebeca foi uma travesti que veio da rua, a Rebeca foi uma travesti que lidou com o problema do vício, a Rebeca foi uma bicha que viveu na prostituição, a Rebeca passou por inúmeras coisas. Mas ela, sem precisar puxar o saco de deputado nenhum, e nem de estar puxando o saco do sistema, a Rebeca conseguiu se formar. Hoje ela é enfermeira e ela é chefe de uma equipe de enfermagem lá no hospital, lá em Boa Vista. Eu tenho a Rebeca como uma referência para mim, porque eu vejo que ela foi contra todo o sistema, ela tinha tudo para dar errado e ela deu certo, sabe? Eu até me emociono quando eu falo dela, porque ela é muito próxima de mim, sabe? E a Rebeca é outra pessoa, a Rebeca Marinho. A Indianara e a Rebeca. Tudo. Então celebramos Indianara e Rebeca. Andira, vem alguém agora? Veio a Indianara primeiro na minha cabeça também. Mas depois eu pensei em alguém próximo também, depois, que é a Jaci, que foi o que eu já falei ainda agora, né? Jaci é um amor da minha vida, assim. A gente viveu juntas numa casa coletiva de artistas, que era a Vila Vagalume. Era um espaço cultural que a gente resistiu com arte, fazendo produção cultural e culinária, trabalhando com comida e com arte. E a gente se conheceu ali, moramos juntas e a nossa transição começou junta ali naquele lugar. E eu conheço muito da história dela também. Ela é uma pessoa também indígena, também uma pessoa indígena em retomada. E a gente tem essa troca muito forte, assim, dentro desse lugar da arte, né? Ela também é artista e é muito incrível para mim ver ela construindo um lugar dentro da arte, do artivismo dela. Ela que está ocupando agora essa cadeira do audiovisual dentro do Conselho de Cultura. E eu acho que é uma coisa muito importante de celebrar, né? Eu conheço a história dela, eu sei por onde ela passou. E é muito bonito para mim acompanhar ela ocupando esses outros lugares e chutando as portas, né? Chutando as portas pra gente lá, assim. Então, acho que o nome dela é um nome muito importante para celebrar. Que bom, celebremos a ela também. E aí, Samara, qual é o nome que a gente vai celebrar e agradecer aqui? Nossa, que difícil, né? Tem muitas pessoas próximas a mim para celebrar.
Nossa, eu celebro muito, assim, estar, assim, com pessoas que eu amo muito. Mas hoje eu vou celebrar uma amiga que trabalha junto comigo em vários corres, que é a Flor, que tem uma linha de moda, né? E também trabalha com a cultura popular, a arte, que é o trabalho dela, que é a Mulambra, né? Vocês podem também acessar, que é um trabalho que fala sobre como a moda, né? A moda afro-amazônica, né? Travesti, ela também é uma ferramenta de transformação socioambiental, social e também de afeto, de acolhimento, né? Eu celebro muito a vivência e a fala sempre dela, porque toda vez que ela fala, assim, ela consegue, acho que como é que fala? Consegue acionar algo em nós, assim, sabe? Tipo, de refletir mesmo o quanto é importante a gente estar vivo e estar fazendo o que a gente gosta, né? Fazendo arte, fazendo cultura, apesar de diversos obstáculos, mas que a gente ainda continua resistindo, né? E todas as vezes que a gente tá junto, assim, é um motivo de celebrar, assim, a gente sempre se diverte muito. A gente sempre celebra assim a vida e também a cultura, né, a identidade amazônica como uma ferramenta de manifestação mesmo, né? Então, eu acredito que a Flor, a Mulambra, ela é essa pessoa que eu celebro e que também me inspira, né? Uma referência de arte, de mulher, de artista, de tudo, assim. É isso aí, não vamos esquecer quem tá no corre com a gente. O Possibilita, ele foi um programa que desde o início, desde a concepção, ele pensou em diversidade. Então, da gente oferecer, principalmente, no caso, vocês sabem muito melhor que eu, que às vezes a oportunidade não chega. Nem se tem acesso, na verdade, a essas oportunidades. Então, foi para grupos minoritários, que às vezes não são grupos minoritários, por exemplo, as mulheres não são minoria no Brasil, são a maioria. Ou grupos minorizados, realmente, como é que de não ver a sociedade ou até o Estado mesmo não ver enquanto a pessoa que mereça a cidadania. Eu trago agora alguns números atualizados que ainda vão sair no relatório desse ano sobre os recortes do programa, né? Dos recortes de gênero. Nós tivemos esse ano 3,5% de pessoas não binárias, 1,4% de mulheres trans e 0,7% de homens trans. Nos recortes de raça e cor foram 51% das pessoas pardas, 23,8% de pessoas pretas e 15,4% de pessoas indígenas. Então, relembrando esses números, que são números, eu gostaria de saber agora de cada uma de vocês como é que foi, qual o impacto desse programa na jornada de vocês. Pode começar, Melissa. Pois assim, quando eu comecei no ativismo, a gente quer consertar tudo. Só que chega uma hora que a gente vê que não é no nosso alcance. Não é como a gente quer. O buraco é meio mais embaixo. E aí o que acontece? Tinha coisas, por exemplo, que eu queria falar, mas que eu não tinha lugar de fala, não tinha propriedade para falar, não tinha empoderamento para falar. E assim, quando eu comecei, porque a gente de fato cria uma bolha. E a gente não quer sair dali. Mas quando a gente começa a se abrir assim para outros assuntos, para outras pessoas, para outras vivências, a gente se enriquece tanto. E foi isso que eu senti no Impact Hub, sabe? A gente começa a ouvir as coisas de outras pessoas e assim, a gente tem uma visão, mas a visão nossa é extremamente superficial. E quando a gente escuta alguém que tenha de fato lugar de fala, a gente vê que aquela coisa é tão mais ampla, sabe? E foi isso mesmo que eu senti no Impact Hub. Essa amplitude de conhecimento, essa amplitude de vivências.
E é isso. Eu tava falando, né, pro Rainer quando a gente chegou, eu sempre falo da minha experiência na escola de impacto da Possibilita, eu sempre falo para as pessoas que são mais próximas, assim, como uma experiência que me empoderou, foi muito importante, assim. Esse lugar de a gente conhecer outras pessoas de outros movimentos das comunidades, movimentos comunitários mesmo, de pessoas que se desdobram com as condições que tem dentro das comunidades. E até hoje, assim, eu tenho contato com as pessoas da minha turma, até hoje a gente se segue, eu já participei de projetos de outras pessoas de lá, assim, também, como voluntária, e é uma troca incrível, né? E eu acho que um momento mais marcante para mim da escola de impacto foi a entrada que a gente tem que fazer o mapa, né? O mapa de impacto. Foi muito importante para mim fazer aquele mapa porque quando eu fiz ele, quando eu fui preencher ele e responder as perguntas que estavam sendo feitas ali para mim sobre como eu me via, o que eu planejava dentro do meu movimento, no curto prazo, no longo prazo e nos meus planos pessoais também, eu percebi que eu já sei muito do que eu quero, eu já sei muito do caminho, eu já sei um pouco mais das ferramentas, né? Acho que a gente nunca sabe de todas as ferramentas, mas um pouco mais realmente eu sei. Então foi um momento muito afirmativo para mim, de caramba, o mapa tá aqui mesmo, eu consigo já visualizar muito do que eu quero construir. E falando tanto da Casa Amiga quanto dos meus projetos pessoais, né, dos meus sonhos da minha vida, assim. Então foi um momento muito importante de afirmação, assim, para mim, a escola de impacto. Eu tava olhando aqui que no começo, esses 51% de pessoas pardas, né? Quando a gente vê que teve 15,4% de pessoas indígenas, a gente entende que tem um monte de pessoas indígenas dentro desse pardo aqui também. É porque no começo eu falei pardo, né? E eu falei que eu fiquei me remoendo assim, meu Deus, eu falei pardo, a galera do movimento me mata. Mas na verdade é isso, é um grande reflexo, né, de como a gente se enxerga e de como a nossa ancestralidade está aqui, se a gente souber se identificar, se a gente souber se afirmar. E é o rolê que a Melissa falou, né? A gente precisa de empoderamento, a gente precisa falar das coisas, assim. E eu sinto que a escola de impacto foi um momento bem importante para eu me fortalecer, assim, criar uma rede, conhecer outros movimentos e aprender, né? Eu tenho muito para aprender, assim, eu gosto de aprender, eu gosto de ouvir, então é o tipo de experiência que eu gosto muito, assim. Foi muito importante. Pode falar. É sobre o que a Andira acabou de falar. A importância da gente lidar com pessoas com outras vivências. Porque a gente acaba se empoderando e entendendo que tem espaços que eu ocupo que as minhas nunca vão ocupar. Sim. Tem espaços que eu ocupo que pessoas nunca vão ocupar. E nada tem que não ser discutido ali. Tudo tem que ser falado. Entende? E às vezes só tem eu para falar, às vezes só tem a Andira para falar, porque justamente pelo o espaço que a gente ocupa. E essa importância de conhecer essas vivências, de se ponderar esses assuntos, de apesar de não ser meu lugar de fala, eu falo sobre uma travesti prostituta, mas é importante entendendo os espaços que a gente ocupa, que muitas pessoas não têm acesso. Não a gente faz essa pergunta para todo mundo e realmente sempre vem essas questões, né, de furar a bolha, de conhecer outras realidades, vivências, como é o nosso. E aí, Samara, como é que foi a experiência, qual foi o impacto desse projeto na tua vida? Aí, gente, o impacto assim no projeto foi, acho que muito isso que a Andira disse também, né? Quando a gente para olhar, acho que o processo do mapa foi impactante, foi um divisor assim também de águas na minha própria trajetória, assim, né? Porque quando eu fiquei muito assim, né? Tipo, qual o impacto no projeto, qual o impacto também na minha trajetória. Mas aí depois eu vi que os dois se complementavam muito, estavam muito interligados e que o maior impacto do programa foi nisso, assim, foi nessa interligação, nesse elo, nessa ligação entre a atuação coletiva e a atuação individual que se fez que fez surgir, né, assim, de forma mais negritada, através desse mapa, assim, né, de olhar para o nosso mapa de impacto, ver o quanto a gente
impacta socialmente o nosso território, as nossas vivências, outras vivências. E eu acho que o grande impacto também foi escutar, assim, conversar. Dentro do programa a gente conversava muito, né? Assim, as salas, era toda hora muita sala para a gente conversar, e o tema é tal, e vamos conversar sobre isso. E esse exercício da gente conversar, né? Às vezes a gente não conversa, porque as pessoas não dão essa abertura, né? De conversar, às vezes por duvidarem da nossa capacidade de falar sobre isso, né? Eu acho que também tem muito isso, assim, né? Às vezes, por ser LGBT, por ser jovem, por ser mulher, né? A gente não tem esse espaço, né? De falar, de conversar, de também de propor, de movimentar, assim, de se articular, de liderar, assim, se ver enquanto liderança também, assim, sabe? Eu acho que foi muito importante, assim, esse processo de empoderamento, de autorreflexão, que eu super levei para dentro do projeto, né? E aí eu já tipo, olha, gente, vocês sabiam que vocês são líderes, lideranças, vamos para cima, porque a captação de recursos, a Amazônia. Então, acho que o conhecimento também, né? Acho que a Andira falou muito algo que eu me vejo também muito assim, de conhecer, né? De estar nesse processo de conhecimento, assim, né? A gente sempre está querendo aprender coisas novas e querendo aplicar na nossa vivência. E ter um programa que fazia isso de uma forma assim densa, mas leve, foi algo que tornou o conhecimento algo fluido, né? Tornou o conhecimento algo acessível, sabe? Acho que foi o grande impacto, assim, também. Que bom. Ouvir. Gente, incrível a história de vocês, a jornada de vocês de militância, de luta por direitos. A gente já está se encaminhando para o final. Então se preparem aí para as despedidas, para deixarem suas redes sociais. Mas antes de a gente entrar nesse caso, eu queria agradecer aos nossos parceiros institucionais, aos nossos apoiadores, Singular e Consultoria, Fundação Tid Setúbal e também os nossos parceiros de conteúdo e espaço, o canal 92, Logic Pro, Space Gaming Office e Escola Tech, que é um espaço de tecnologia e inovação, que tem cursos, tem tecnologia. Então, se você ainda não conhece, convidamos você a conhecer. E agora, já se encaminhando para o final, eu gostaria que vocês fizessem as suas considerações finais, como é que a gente encontra em vocês e as instituições de vocês nas redes sociais. Muito obrigado, eu acho que eu vou começar agradecendo mesmo, né? É sempre bom falar, eu gosto muito de falar. A gente, entre nós, a gente sempre conversa sobre as nossas pautas e a gente já sabe quais são elas, a gente já está na frente de lutas, mas é sempre bom ir para lugares onde a gente pode conversar, sabendo que ela vai ecoar para outros lugares, né? E isso é muito importante. Eu sou muito agradecida por poder falar também sobre a minha vivência, sobre os meus recortes, sobre o movimento indígena, sobre o movimento LGBT, sobre o corre de ser artista independente. Quem quiser me encontrar por aí, meu arroba no Instagram é Andira Angeli. Conheçam o meu trabalho lá, eu performo nas festas, eu trabalho com uma companhia chamada Ateliê 23 também. Eu gostaria de convidar vocês a conhecerem o Ateliê também, porque é uma companhia que está fazendo um movimento histórico aqui na cidade, um espetáculo que já está há mais de um ano em cartaz e sempre com público lotado. É uma grande conquista mesmo para a cultura aqui do Amazonas do Norte. E então conheçam @ateliê23, lá a gente está divulgando nossos trabalhos e tudo. E também a Casa Amiga, né? Falar da Casa Amiga, conheçam o trabalho da Casa Amiga, @CasaAmigaLGBT no Instagram. E é um movimento que mudou a minha vida, né? Que me impulsionou para chegar em outros lugares. Foi através da Casa Amiga que eu cheguei na Possibilita, inclusive. Então, é um trabalho que movimenta muito, né? Movimenta muitas vidas, assim, e é movido à base de muitas vidas e muitas mãos também. Então, é isso, gente. Muito obrigado. Bom, gente, é só agradecer também. O Possibilita foi muito, muito, muito enriquecedor para mim, em todos os sentidos. Pelas pessoas que eu conheci, pelas histórias que eu conheci, pelas vivências que eu tive contato.
E no final a gente ainda ganhou uma bolsa. Então, gente, é só agradecer por tudo que foi feito, por tudo que foi compartilhado aqui. Eu quero deixar o Instagram primeiro da ATE, da Associação de Travestis e Transsexuais do Estado de Roraima. Eu quero deixar o Instagram da Sotran também, que é a Associação de Travestis e Transsexuais do Amazonas. E o meu é @IMMelissacastro. É assim que vocês vão encontrar no Instagram. E no Facebook também. É isso. Obrigada, gente. E Samara, como é que a gente te encontra as tuas iniciativas? Ai, gente, quero agradecer também, né, por estar aqui. Foi muito bom. Fiquei me segurando para não falar no chat, eu vi que não tinha chat. Ai, mas se vocês quiserem conhecer o nosso trabalho, @Nacuia Produtora no Instagram. E lá a gente tem todos os nossos projetos, as nossas parcerias também, as nossas oficinas, formações, materiais de comunicação, nossos serviços. Quiser contratar nós, chamem, serviços de comunicação, de produção cultural, de mobilização. A gente está no Instagram. Aí eu também vou compartilhar o @ da COP das Baixadas, que é a coalizão que a gente faz parte, e que também está aí trazendo esse debate climático, né, para as periferias. E o meu Instagram, que é Samara_Stara, onde eu faço um trabalho junto a outros grupos de carimbó, de cultura popular, junto a mestres, mestras de carimbó, né, que também estão aí nesse ativismo climático, amazônida, político. Samara, Andira, Melissa, foi uma honra receber vocês aqui no podcast. A gente quer deixar as portas abertas para vocês. Acredito, com certeza, foi uma honra ter as suas vivências, as suas experiências dentro do programa. Realmente, além de vocês receberem essa grama, vocês agregam muito, muito ao programa. Então, queria agradecer. E por último, não menos especial, agradecer a você que esteve até aqui conosco, nos assistindo ou nos ouvindo, e convidar vocês a estarem nos próximos episódios e também compartilharem nas suas redes sociais, com seus amigos e famílias. Eu sou Rainei Duarte e eu te vejo vocês no próximo episódio do Possibilita Cast. Até lá!